Fala pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Gustavo, do primeiro ano C. Eu sou o Rodrigo, do primeiro B. E eu sou a Gabriela, do primeiro A. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, a valorização da vida. Setembro é o mês da prevenção ao suicídio e nós entendemos que esse cuidado nós temos que ter durante todo o ano. Hoje, para essa conversa especial, nós estamos aqui com o professor, um pai, um estudante de psicologia formado em ciências biológicas na UEM e que tem uma história de vida muito bonita, o Zé. E aí, galera? Opa, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Isso aí. Ô Zé, antes de começar a falar sobre esse tema tão importante, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre quem é você, quem é o Zé Pedro. Falasse mais um pouco sobre sua história e sua trajetória até aqui. Cara, o Zé Pedro é um cara filho de um outro José Pedro, eu sou Júnior, e da dona Lúcia, meus pais são vivos até hoje. Tenho duas irmãs mais velhas, a Adriana e a Renata, são a minha base, são a minha fortaleza. Estudei durante muito tempo até chegar onde eu estou hoje. Fiz faculdade de biologia, vocês falaram muito bem. Fiz mestrado em educação depois. De uns tempos para cá, me interessei muito pela questão da psicologia, sobretudo aí pela questão da pandemia, que foi um negócio que a gente sentiu muito forte, né? Quem não sentiu sobre a pandemia? E aí eu decidi então migrar para psicologia, para estudar também, porque era uma vontade já antiga minha, né? Óbvio que nesse tempo todo, né? Eu casei com a Carla, tive duas criancinhas, né? A Malu e o Dudu, que hoje é também tudo na minha vida, assim, e é por quem eu corro, é por quem eu trabalho, é por quem eu estudo, é minha vida, né? Vamos falar de vida, é minha vida inteira, né? É isso. E você falou muito que você escolheu a faculdade de biologia, virou professor, hoje vai até orientador do Colégio Nobel do Terceirão, né? E também migrou para a área da psicologia. Mas o que fez você escolher a área da educação, depois mudar que você está começando ainda, não se formou. Agregar, né? Agregar o seu currículo, a sua carreira, à psicologia. O que fez essa mudança? O que virou a virada de chave na sua cabeça para você escolher? Cara, a ideia de trabalhar com educação, eu decidi muito cedo, assim, né? Você disse da orientação, eu trabalho com molecada, com vocês, com os alunos, e eu vejo muita gente que sofre muito para escolher uma profissão. E eu não tive isso, cara. Eu acho que fui privilegiado nesse sentido. Eu, muito rápido, assim, na vida, na época, a biologia, eu só tive a partir do primeiro ano, em alguns colégios tem a partir do nono, mas eu tive no primeiro ano, na época era primeiro colegial ainda, né? Sou mais velhinho, né? E aí o que acontece? Já naquele primeiro momento que eu tive aula de biologia, eu já tinha, falei, cara, é isso que eu quero da minha vida. Assim. Amor à primeira vista, foi né? Foi à primeira vista, cara. Aquele primeiro contato. E eu vou falar assim, eu tive 2 momentos que eu pensei em desistir da biologia, assim. Um foi por um ano, que não tinha nada a ver com a biologia, eu estava com questões pessoais muito fortes, minha mãe tinha sofrido um acidente muito sério, eu precisei ajudar ela dormindo no hospital, tendo que trabalhar, ir para a faculdade, uma coisa meio... E aí, aquele momento, eu falei, cara, acho que eu vou parar, porque não estava dando, assim. E na pandemia, que aí teve um momento que eu falei, cara, não dá. Mas, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, né? Com gente, assim. Eu tive uma professora que falava assim, eu gosto de gente que gosta de gente. Que é mais ou menos isso, assim. Quer dizer, trabalhar com as pessoas, porque trabalhar com a educação, por mais que a gente estuda e aprende técnicas e tal, é muito de improviso, porque a gente não sabe o que as pessoas têm para dar, não é? A gente planeja, vocês planejaram o podcast, mas assim, o que tem do outro lado é uma pessoa. A gente vai mudando o caminho, assim. Não é nada certo, né? Tudo a gente vai trabalhando, vai vendo, mudando na hora. Você planeja uma coisa e no final acaba sendo outra. E eu acabo gostando disso pra caramba, assim, né? Dá um frio na barriga, acho que me traz uma certa jovialidade, viver com esses adolescentes, eu gosto muito. E depois, pensando já mais maduro na profissão, já bem estabelecido como professor, a ideia de ter migrado para psico, né? Que, como eu falei, eu sempre gostei de estudar muito psicologia da educação, que são as técnicas de aprendizagem. Mas daí eu vi que tinha uma área para além disso. Precisei, em muitos momentos da minha trajetória, de fazer terapia. Então,
a experiência como um analisado foi também importante para hoje tá tentando estar do outro lado aí, tá migrando pro lado de lá. Porque você já se identificava com esse contato, ter um contato social das pessoas, conversar, né? Você só viu a oportunidade, depois já de maduro, migrar para essa área da psicologia. Migrar para isso, exato. E você também falou de um negócio que eu achei muito legal, que você falou sobre a dificuldade que nós alunos, especialmente nós agora, né, que tem a dificuldade de escolher a profissão, o que quer. Que a gente também às vezes está muito pressionado pelo PAS, que daqui a pouco está chegando não sabe nem o que é ainda. E, por graças a Deus, é só o terceiro que a gente escolhe. Muita gente às vezes nem sabe o que quer fazer, só vai fazer por fazer. Exatamente. E é muito importante que você escolheu desde o início essa profissão que é muito honrada, né? Muita gente nem pensa, despreza, não quero ser professor, não quero ser dessa área. Muita gente despreza. E você sempre quis, sempre gostou dessa área, se identificou com a biologia. Sim. E gostei de professor de biologia. E hoje está virando psicólogo, né? Tá se formando para ser um psicólogo, que também trabalha nessa área de contato com as pessoas. E é muito legal isso aí que você faz, né? Que você vai fazer também. Engraçado, Rodrigo, que você falou assim, né, cara? De algumas pessoas têm preconceito com a profissão de professor, né? E, cara, eu sofri muito com isso já, falar a verdade, né? Inclusive de algumas pessoas da família, né? Meus pais, assim, não, minhas irmãs, mas tipo, primo, tios, coisas desse tipo. De tipo, não dá dinheiro e coisa do tipo, como se uma profissão fosse só dinheiro, não é? E eu nunca entendi dessa forma, claro que a gente gosta de dinheiro, a gente precisa de dinheiro, mas eu nunca entendi dessa forma, nunca foi dessa maneira para mim. As decisões, inclusive, da minha carreira, elas nem sempre foram voltadas pelo dinheiro. É claro que em algum momento você fala, pô, estou precisando um pouco mais aqui, um pouco mais ali, e você acaba tendo que fazer umas escolhas não muito assim, né? Ser meio forçado por essa questão financeira. Mas na grande maioria, às vezes eu tomava umas decisões que meus colegas falavam, mano, por que você está fazendo isso? Tipo assim, você está louco, né? E de verdade, eu sempre tive muita segurança em relação a isso. Eu estou num lugar que eu estou conseguindo fazer diferença na vida dos outros. Se eu percebo que isso não está mais acontecendo, para mim perde o sentido de ser. E aí parece que aquilo já fica vazio. E aí trabalhar em um lugar que você se sente vazio, cara, é muito doído, assim. Muito doído, né? Então, foi uma coisa importante também da minha vida. Nessa trajetória, assim, alguns nãos, algumas desconfianças me fortaleceram. Hoje eu vejo que me fortaleceram. Sim, porque também tem muita gente, igual você falou do dinheiro. Igual as pessoas pensam não, eu só visando o dinheiro, não, quero ser médico, um exemplo, quero ser médico, quero ser médico, mas as pessoas não têm vocação para aquilo. E não adianta só a pessoa se tornar um profissional visando o dinheiro, porque às vezes se torna um profissional fraco, às vezes outras profissões que são inferiorizadas, no caso, né? Menos glamour. Né? Não tem tanto glamour, igual você falou. Acaba a pessoa, por ela fazer bem, fazer alguma coisa que ela gosta, ela se sente bem, ela faz melhor e ganha muito mais que uma pessoa que faz só por fazer. Quem trabalha feliz consegue desempenhar melhor o que precisa ser feito. Com certeza. E às vezes o ganhar que a gente fala nem é só sobre o dinheiro, né? Não é só sobre o dinheiro, é verdade. Com certeza, igual você falou também da sua família, que a sua família te julgou muito. E você agora, igual você falou, você tem os seus 2 filhos, né? Uma filha e um filho, certo? Isso. Você como pai deles, você dá alguma liberdade para eles assim, de escolher e tal, você não faz nenhuma pressão, você deixa livre para eles, apoia eles incondicional. Isso por você ter passado por essa situação com a sua família, você se sente assim, abraça eles por tudo que eles querem e tal, a todos os sonhos deles? Cara, é uma pergunta difícil, né? Porque assim, quando se trata de filho, a gente sempre está numa tentativa. E a gente nunca sabe se está acertando ou errando, né? Porque não existe manual para ser pai, não existe manual para ser mãe, e a gente, como não tem para ninguém, eu também não tenho isso. Mas a gente vê experiências que dão certo para algumas pessoas, mas que nem sempre dá certo para a gente. Então, a gente tenta se balizar nas experiências de outras pessoas, que você vê, fulano fez tal coisa, deu certo, vou tentar fazer e tal. Mas o que eu acho que é mais importante, assim, na criação de um filho, assim, é tratar com amor. É tratar com muito amor, porque na hora que você está perdido, você pode errar, né? Vocês têm as experiências com filhos, e acho que vocês vão entender bem isso que eu estou falando, que mesmo numa situação que os pais erraram, mas se você sabe que foi com amor, a gente perdoa.
a gente entende, a gente releva, não é? Sim. Eu como filho também é assim com meus pais, né? Até hoje é assim. Claro que as coisas mudam muito, mas com o passar da idade, mas assim, é mais ou menos isso também. Agora, do outro lado, a gente se sente na obrigação de ter que dar uma direção. E acontece que às vezes a gente tem que decidir a direção muito instantaneamente ali, do tipo, Sim. acontece tal situação e exige uma resposta. E aí você fica ali, o que eu faço? Né? Então, eu acredito que é muito difícil e eu tento muito criar eles com essa liberdade deles serem do jeito que eles são, né? Quando a minha esposa estava grávida ainda da Malu, que é a minha primeira filha, eu li muito um cara que falava assim que os filhos, eles são tipo plantas de espécies diferentes, que cada filho é de um jeito. A gente ouve muito aquela ideia de a fruta não cai longe do pé, né? De que os filhos não são muito iguais a mim. Em algumas coisas eles são mesmo, pra bem e pra mal, né? Tem umas coisas que eu olho e falo, mano, os caras são igualzinhos, velho. Tipo assim, é bem bizarro, né? Que você vê as coisas e você fala, cara, sou eu ali, tipo, das coisas que eu não queria que eles fizessem. Mas tem também uma questão de eles têm um jeito próprio de ser. Eles têm um jeito próprio de ser. E quanto antes a gente consegue entender esse jeito próprio, fazendo alusão com a planta, saber fornecer o tipo de quantidade de luz, quantidade de água, quantidade de nutriente que uma planta precisa, diferente de uma outra espécie. E então, saber entender que tipo de situação você coloca os filhos. Né? Um exemplo meio prático. Meu filho ele é muito sistemático, não sei para quem puxou. E aí, eu comecei a perceber que ele precisava de situações que o acalmassem. E porque comigo também foi assim. Quando eu vi que eu estava muito sistemático, eu falei, cara, eu preciso sair um pouco disso. E aí, aí vai pesquisar, pesquisa daqui, pesquisa de lá. Então, os esportes, as atividades que ele faz durante o dia, a gente foi escolhendo, não só porque, tipo, eu acho legal ou não acho legal, mas do tipo, será que isso vai contribuir para que ele se acalme um pouco mais, seja menos sistemático, para diminuir um pouco essa pressão que ele tem, que ele coloca sobre ele. Com a minha filha a mesma coisa, e enfim. Porque senão fica aquela coisa do tipo, ainda mais com 2 filhos, tipo, fez para um, faz para o outro, e não é assim. Usa muita comparação. Comparação, né? cara, é terrível. Né? E comparar com os filhos dos outros também. Né? Aí tem gente de fora que chega, por que você não faz? Cara, é terrível isso. E a gente se deixa levar, já me chateei muito, ainda me chateio, que comparem os filhos. Eu, às vezes, me pego fazendo isso, claro, que é muito ruim, mas a gente entra nessa onda também. Mas, de qualquer forma, é isso, assim, tratar do jeito que eles são, né? Tentar ouvir o que eles têm para dizer de verdade, né? Para além daquilo que eles dizem. Ouvir de verdade o que eles estão querendo. Dá para saber isso quando a gente escuta com muito amor, né? Eu acho que aí quando a gente consegue ouvir. Porque é importante dar amor, né? Dar o carinho ao que a pessoa precisa, né? Sim. Porque, igual, muitas vezes, você foi forte na sua escolha e manteu. E você falou que quase desistiu 2 vezes. Às vezes, se alguém tivesse se tratado com carinho, igual você fala, que faz pelos seus filhos, Sim. às vezes você não teria nem pensado em desistir. Só que você foi uma pessoa forte e se manteve no caminho, porque muita gente não consegue aguentar a pressão, Sim. mas com família falando, porque família pesa muito nas nossas opções e tudo. A mãe falou como se fosse lei, por mais que você queira negar, afeta. Sim. Afeta que a sua opinião, a sua decisão e tudo. E se alguém tivesse te dado todo esse carinho, toda essa que você precisava na época, você não teria passado por todas essas dificuldades. Não, com certeza. Às vezes você já poderia até ser um psicólogo formado, fazer o que você desde o início já teria feito, mas que bom que você não. Se continuou seguindo por cima, fez o que você gostava, né? Sim. E hoje ainda foi para a área da biologia, que trabalha muito a vida, trabalha com muita vida e é uma paixão aprendeu. sempre isso aí, né? Isso é uma paixão eterna, né? Tá. Agora, falando um pouquinho do setembro mesmo, né, Zé? Vamos lá, claro. Nós sabemos que o Setembro Amarelo é o mês da prevenção do suicídio e também sabemos que quando uma pessoa pensa em cometer o suicídio, ela não está pensando em morrer só. Ela está pensando principalmente em se livrar de uma dor muito grande que tem dentro dela. É um alívio, né? E sabemos também que está relacionada muito vezes com depressão, ansiedade, emocional principalmente, né? Sim. Então, assim, eu queria saber, na sua opinião, por que você acha que isso está acontecendo assim com muitas pessoas? O que você acha que está ocasionando, assim, o motivo principal, digamos assim, das pessoas estarem passando por isso? Difícil essa, né? Mas é bem difícil, né? Boa pergunta.
Você falou muito bem sobre essa questão do alívio em si, e acho difícil, para um problema tão complexo, apontar uma única causa, sabe? Eu acredito que são muitos os fatores, e aí eu vou puxar para aquilo que eu mais gosto de fazer e observar, que é a relação entre pessoas, que eu disse agora há pouco. Eu acredito que as pessoas têm se relacionado de um jeito muito estranho, para não dizer talvez ruim, muitas vezes, né? A gente estava, antes de chegar aqui, um spoilerzinho do pessoal do bastidor, atrasei por causa de trânsito, né? E até, desculpa vocês terem atrasado. E o que acontece? Hoje, um trânsito, que é um meio social muito de convivência entre as pessoas, tem se tornado um lugar muito perigoso. Não falo nem da questão do acidente em si, mas inclusive de brigas, por exemplo. Porque as pessoas, elas não têm se tratado com tanto respeito como deveria, né? Porque a gente tem vivido, muito se fala, parece até um papo meio clichê, mas assim, de um tempo onde as coisas são líquidas demais, né? Citando o filósofo, claro. Que esses tempos modernos, tudo leva para essa liquidez, para essa velocidade das coisas, para essa prontidão de resultados. E quem não atinge isso vive em tristeza, parece que está se sentindo em atraso. A questão do celular, acho que só acentua cada vez mais isso. Então, eu acho que isso são alguns dos fatores que têm feito com que ninguém consiga se sentir satisfeito demais com tudo, né? Porque se tudo tem que ser feito muito rápido, algumas coisas não são feitas rápido. A educação não pode ser feita rápida, por exemplo, né? O aprendizado, ele leva tempo, ele precisa de um tempo, não dá para ser feito instantâneo. A gente pode dar dicas instantâneas, mas a aprendizagem nunca é instantânea, né? Aprender a amar alguém não pode ser instantâneo, ele demora um tempo. Sim. E para essas coisas que demoram, me parece que hoje a sociedade tem colocado algumas coisas de urgência. E nessa de não conseguir dar conta urgente de uma coisa que demora, a gente acaba falhando enquanto ser humano. Sim. Ou pelo menos essa é a sensação que fica. E nessa sensação de falha, começam a surgir muito dessas coisas que a gente percebe e que o Setembro Amarelo vem para ajudar, né? Da depressão, da ansiedade, né? Se a gente for para pensar, né, bem resumidamente, de que uma depressão relacionada muito com uma apatia, quer dizer, quase com uma desistência porque não consegue fazer alguma coisa, né? Não que eu acho que isso seja verdade, mas a gente pode entender que está atrelado. A ansiedade, muito se fala daquela coisa de o medo de uma coisa futura que ainda não aconteceu. Quer dizer, as coisas são tão urgentes que eu nem terminei o que eu preciso fazer e já estou pensando na próxima coisa, né? E aí isso começa a se tornar uma dor muito forte, né? E acho que a tua pergunta foi muito boa nesse sentido. Já dizendo que uma pessoa que comete suicídio, ela não está pensando na morte, ela está pensando de talvez é melhor uma ideia dessa do que continuar com a dor que está Sofrendo. Não é? É o alívio de sofrimento. E para a psicologia, né, eu ainda como estudante, claro, a gente entende que é uma dor a ser respeitada também, embora ela pode ser manejada, ela pode ser existem meios, existem técnicas para tentar mudar esse jeito de sofrer, mudar esse jeito de enxergar as coisas, e que a única saída não é realmente se suicidar, né? Então, muitas pessoas não conseguem entender isso antes, infelizmente cometem o suicídio, mas a ideia então é que uma campanha de Setembro Amarelo para promover mais pessoas saibam que isso pode ser possível, né? E sempre valorizando a vida, né? Porque se a gente não está falando sobre a morte, então é sobre vida que a gente está falando, né? Então, quer dizer, a gente precisa valorizar cada vez mais essa questão de vida, aspectos que são importantes nessa vida, porque toda a vida de uma pessoa não está dando errado. Não existe como uma vida inteira dar errado. Estou falando como biólogo agora. Não tem como. Só podem ser alguns pontos fora da curva, até em termos de neurotransmissor. Não tem como estar tudo errado. Porque se está tudo errado, a pessoa morreu. E não foi nem por suicídio, foi por outra causa. O metabolismo entra em colapso e para. Então, assim, é muito mais sobre uma questão de como se enxergar. É uma questão mais subjetiva do que, talvez, biológica, muitas vezes, pensando assim, né? E, bom,
difícil responder. Espero ter ajudado um pouco, porque não é uma resposta muito simples, né? Zé, eu não sei se você já percebeu isso, mas eu como aluno, eu já vi muitas vezes falar sobre Setembro Amarelo e as pessoas irem fazendo piada, né? E geralmente isso em contexto de sala de aula é um pouco chato, né? Principalmente quando a gente está falando aqui sobre esse tema que realmente é importante. De acordo com dados, tem cada vez mais aumentado o suicídio no mundo, né? Então isso é muito preocupante. Então o que você acha, né? Como que lida quando se diz em contexto de escola, em contexto quando fazem isso? É que eu penso assim, né? Em contexto escolar, nem todo mundo que está na escola está preparado para estar na escola. Porque às vezes a gente não está preparado mesmo, mas você vai atrás. Agora tem gente que não está preparado e não quer estar preparado e não liga para as pessoas, né? E acho que é aí que entra um problema grave, que é achar que está numa situação de orientar as pessoas, muitas vezes os próprios professores, e não saber sobre o que está falando, né? Então, numa onda de muito suicídio, como tem aumentado, você disse bem, a gente entende que buscar informação, né? Quando eu fui fazer uma psicologia, foi um pouco disso, assim. Eu comecei a perceber que a conexão que eu tinha com os alunos foi mudando. Ela era diferente de todo o tempo que eu fiquei, né? Esse ano faz 21 anos que eu dou aula. Mas assim, 21 anos dando aula, não tem como as coisas serem iguais em 21 anos, as coisas mudam. E é lógico que mudam, mas em algum momento eu travei e falei, cara, não estou conseguindo mudar também. E aí tive que buscar, tive que procurar, e a psicologia me ajudou nisso. E acho que isso é uma forma de tentar dar resposta a essas coisas. Porque a gente, quando não sabe uma resposta, a gente tende a banalizar muitas vezes, né? Se eu não sei falar de um assunto, então deixa eu ver a piada, sabe? Sim. E talvez essas piadas que surgem de muito mau gosto, diga-se de passagem, elas surgem talvez por falta de preparo, né? E penso que é um tema que tem que trazer para a escola. Eu sempre tentei encaixar, por exemplo, nas minhas aulas, quando vai falar de neurônio, por exemplo, para falar de neurotransmissores, assim, que é um assunto que não é tudo sobre a depressão ou a ansiedade, mas já é uma forma de, tipo, em outros tempos que ninguém se falava, era uma aula que, tipo, todo mundo prestava atenção, porque não adianta nem, não precisa perguntar na sala. Você conhece alguém com depressão ou ansiedade? Meu irmão, não. Todo mundo está nessa, assim, é uma coisa, muito cotidiana para nós hoje. Então, não tem como fingir que não existe e tal. Então, se não tem como fingir que não existe, se a escola é o lugar que tem que falar dessas coisas, por que não falar, né? Isso que vocês estão fazendo aqui eu achei massa pra caramba. Porque, assim, a escola é o lugar que tem que falar dessas coisas. Tem muita crítica em relação à escola, né? De pessoas que não fazem escola. De tipo, tem que fazer assim, não pode fazer assim, tem que fazer de tal jeito, não pode fazer de tal jeito. Cara, mas vem aqui. Mete a mão na massa, entendeu? Vai trabalhar na escola, vai viver a escola, para ver que não é tão simples assim, né? E que esses problemas, né? Eu já tive experiências muito tristes de alunos que se suicidaram, né? Ex-alunos, no caso, e que é um baque muito forte para a sala de aula, claro, mas para o colégio como um todo, assim. Eu lembro que na primeira experiência que eu vivenciei disso, eu travava para dar aula. Eu entrava para dar aula e eu não conseguia dar aula. Assim. E eu me acho meio espontâneo, assim, de chegar e falar, eu sou meio bicho solto, eu acho, né? E para você ver o nível de travar numa situação dessa, assim, eu tenho uma coisa de uma certa dificuldade até de chorar um pouco na frente dos outros, um pouco de vergonha, sei lá o quê. E, cara, eu cheguei a chorar na frente da turma inteira, porque cheguei para dar aula e, tipo, travar com tudo, assim. Porque, assim, não tem como eu querer mostrar como, tipo, eu sou professor, eu sou forte, porque não somos, né? É um assunto que pega todo mundo. Fala de ansiedade, cara, eu sofro de ansiedade absurdo. É visível, né, que eu sofro de ansiedade. E, assim, acredito que esse tema precisa ser cada vez mais colocado na escola. O Setembro Amarelo nos convoca para isso, mas acho que em outros momentos, né? Em outros momentos, eu sei que aqui o pessoal vocês trabalham bastante no projeto de vida também, né? A gente, na orientação, a gente procura fazer um pouco disso com os alunos, de uma forma muito cuidadosa,
porque não é um manejo muito simples, né? Mas procura tentar lidar com essas ansiedades, com esses sofrimentos diários que a escola traz, que o aprendizado traz e que a vida, de uma forma geral, de quem está na escola tem. Porque a gente não pode separar assim, meus problemas ficaram lá em casa, eu cheguei aqui no colégio, está tudo certo. Não existe isso, né? A gente trabalha com um aluno que tem dia que ele acorda bem e está disposto para ter aula. Se tem dia que está dando tudo errado, ele está ali. E ele não queria estar ali. E como fazer isso, né? Muitas vezes isso tem sido ignorado e acredito que não é o caminho, né? A gente precisa começar a entender, a gente precisa começar a repensar até as regras de uma escola, né? Como funcionar as regras de uma escola. Tem que ser sempre de um jeito. Eu acredito que tem que ter essa sensibilidade, né? De entender, não tá legal hoje, né? Não tá um dia bom, se quiser ficar de fora um pouquinho, tomar uma água, sabe aquela coisa? E acredito que tem muita gente na escola fazendo isso. Graças a Deus que isso tem acontecido, assim, de ter muita gente boa. Eu tenho muito parceiro, muito colega, que eu me orgulho muito de dizer que, assim, cara, são professores, são profissionais incríveis, assim, são incríveis mesmo, e tento me espelhar neles para tentar seguir nessa loucura que é ter que trabalhar com a educação, ter que trabalhar com esse contexto de saúde mental nessas épocas que a gente vive. Né? Sim, também é importante pensar, né, porque a nossa geração, mas todos em si, a gente tem que se tornar uma sociedade muito egoísta, cada um pensa no seu, egoísta e comparativa. Tanto é que até as redes sociais que a gente usa, tipo Instagram, Facebook e tal, mostra muito pessoas em realidades de vida diferentes da nossa, e a gente usa de meio para se comparar, que acaba dando depressão, ansiedade, pessoas que não estão preparadas para ver essa realidade, começa a se comparar e se rebaixar, como se não fosse nada. Na rede social não existe tristeza, né? É a vida difícil, perfeita. E é difícil você ter uma vida de Instagram, não tem como. Sim, exatamente. E tem gente que gosta só de comparar, mas às vezes nem mesmo essas pessoas que estão postando esses tipos de conteúdo são igual, elas postam perfeitas, porque elas gravam, editam, postam, tem equipe por trás, tem tudo que pensa. E a nossa sociedade está se tornando isso, se comparando muito. Verdade. E igual você falou também, que eu achei muito legal. Ninguém é igual para ficar se comparando. Cada um tem um jeito de aprender, tem uns que tem mais facilidade, outros que tem mais difícil. E no meio que a gente está na escola, de várias pessoas diferentes, cada um com seu pensamento diferente, jeito de pensar, agir diferente, é muito difícil falar, não, seguir essa linha de raciocínio, seguir desse jeito. Cada um tem o seu jeito de pensar. Isso. Mas é importante também pensar que na escola é uma das fases da nossa vida que a gente mais passa, que a gente se forma para se tornar um adulto, uma pessoa boa. Então, trazer esse tema do Setembro Amarelo, dando a luz, trazendo à luz como as pessoas podem se cuidar, se prevenir sobre esses cuidados, como elas devem agir, pensar não, né? Ver, se cuidar, se estiver passando por algum mau momento, procurar alguém, um psicólogo, uma pessoa que pode te ajudar, a pessoa para dar ouvidos a ela, é importante trazer, levar, mostrar, né? Abrir esse leque desse jeito de como a pessoa pode se cuidar, se prevenir, porque a vida é muito importante. Todos aqui da escola prezam pela vida um pro outro. A gente aqui, pelo menos eu me sinto aqui com vocês, professores, meus amigos, uma família, porque eu uma das maiores partes do meu dia eu passo na escola ou em casa. Aí eu fico aqui nesse momento. Eu fico mais com vocês que com a minha família também, você vê? Se eu ficar só em casa, não. Aí a gente fica na escola e em casa. Aí tem esses dois meios de formação. Em casa não se comenta muito sobre Setembro Amarelo, sobre suicídio, sobre essas coisas. Aqui já na escola é um lugar onde pode ser tratado, todo mundo vai ver, Por isso que eu sempre conscientizar. penso que é bom de ter uma escola assim, que tem orientadores que estão ali assim dispostos pra gente, não só orientadores, mas professores normais assim mesmo também, que não orientam, mas estão ali assim, eles sempre vão estar ali pra você precisar. Se você não estiver mal e precisar conversar, eles vão estar ali pra te ajudar. Então assim, o ambiente escolar não tem que ser tipo assim, só estudo. Claro, tem que priorizar o estudo, mas também tem que priorizar a saúde mental dos alunos. Sim. Por isso que é importante assim, uma escola assim, igual o Nobel, que sempre prioriza tudo. Não só estudo, como saúde mental e tudo que precisar. Então, até falando sobre isso, assim, que é uma luta, né, em qualquer escola, eu acredito, para a abertura desses espaços. Assim, não é muito fácil ter abertura de espaço para falar desse tipo de assunto, embora todo mundo reconheça que são assuntos importantes. Então, acho que mais do que assim, ter esse espaço, acho que é ter a coragem de quem desbrava a abertura desses espaços
que cria um ambiente mais tolerante, né? Porque a gente não pode engessar muito as coisas, senão a gente está no meio, né? E engessar o próprio lugar que a gente está e também se paralisar nesse processo. Então, mas não é tão simples assim, né? Talvez, pensando como aluno, seria só uma tipo, vamos falar sobre, mas não é tão simples. Existe toda uma questão de relação de alunos e professores, mas também de pais e de direção de escola, né? Que são eixos importantes que, como você disse, a Nobel está incentivando e outros colégios também eu sei que incentivam, mas muitas vezes não há esse incentivo por parte da própria escola, por parte dos pais, né? Os pais determinam muito de como a escola vai funcionar, né? Sim, quando a gente escolhe uma escola com um filho, a gente já pensa sobre características que batem com aquela que a gente tem. Geralmente os pais escolhem uma escola que eles têm identifica com eles, eles têm os mesmos pensamentos, levam o filho para o caminho que eles querem, né? Isso, eles priorizam isso, geralmente, da escola. É isso mesmo. E é legal de ver que, tenho certeza que, se não todos, mas pelo menos a grande maioria dos pais, a direção do colégio, os alunos, os professores, né? A gente tem conseguido realizar esse trabalho aqui, acho que é legal, né? Porque não supra um trabalho especializado de um psicólogo, por exemplo, de um psiquiatra, que, bem resumidamente, é de uma escuta especializada, né? Não é ouvir de qualquer jeito, embora, claro, né, um professor que ouve um aluno ajuda muito, mas uma escuta especializada é saber ouvir para além daquilo que está sendo dito, né? E acho que esse que é o ponto importante que a psicologia contribui nesses momentos, assim, de saber identificar algumas coisas que não está tão óbvia assim, né? Como se fosse uma coisa muito simples de resolver. Se fosse tão simples de resolver, já tinha resolvido. Porque ninguém gostaria de ver uma sociedade que tem números de suicídio alto, não tem. Então, não é um problema simples e não é tão fácil de chegar nessas soluções. Mas tem como, tem ajuda especializada, tem, não sei se vão falar sobre o número, né, tem um número que você pode ligar em caso de extrema aí, crise para poder pedir ajuda, certo? Então, acredito que são ferramentas que a gente pode buscar para tentar minimizar aí quem está nesse momento de sofrimento mesmo, para tentar minimizar e olhar para aquilo que é importante, que é a própria vida. Com certeza. Acho que é isso. Porque pessoas estão passando por esses momentos, tem que ter alguém do seu lado para ser ouvida, para ouvir o que ela está falando, ver, se expressar. Sim. Porque se ela guardar só para ela, aí ela entra em depressão, não consegue, você não sabe o que a pessoa está passando, e nem ela não entende, e sim ela acaba cometendo esse ato de suicídio, por estar, às vezes, se sentir muito sozinha, sentir deslocada, a pessoa fica muito... Não tem ninguém para ajudar, não tem suporte. Não tem nenhum suporte. E a escola, tem muita escola que não tem, todos que tem. Aqui tem, por exemplo, aqui tem Rede de apoio, rede de apoio e tal, ajuda você a chegar. Eu gosto de qualquer professor e falar para ele, se falar sobre o que você está passando, o professor vai ajudar, vai atrás, né? E é importante isso. A gente também tem do governo, você falou do número que você liga e pede ajuda. Se você, aqui a gente tem os meios para ajudar, só que o problema é vou ter que mostrar à sociedade como as pessoas podem procurar esses lugares, porque, agora falou, às vezes você quer trabalhar muito banalizado, ninguém se importa mais tanto. É um assunto muito importante, mas virou um assunto banalizado. Aí você mostrar às pessoas que não é um assunto que você pode ficar só banalizando, é um assunto sério, e pode ser tratado, pode ser cuidado, tem todo o jeito, tem toda a assistência. Aí sim você está mostrando às pessoas que é um assunto sério e está dando importância devida para esse assunto e, assim, conforme o tempo vai melhorando. Sim. Se todo mundo der a devida assistência e importância ao tema, que é o Setembro Amarelo. Isso aí. Falando assim de escola, ensino médio, Setembro Amarelo e tudo mais, vamos falar mais do ensino médio mesmo, né? Com a pressão de PAS, vestibular, outros processos seriados envolvidos também. Você acha, Zé, que o Setembro Amarelo pode ajudar os adolescentes nessa pressão de vestibular e tudo mais, ou não? E se sim, como ele ajuda? Cara, claro que ajuda. É uma questão importante, né? Numa escola como a nossa aqui, preparatória, que vive, que respira essa questão vestibular, PAS, Enem,
a gente lida direto com os alunos em uma ansiedade muito grande, num sofrimento muito grande, Sim. porque é realmente um processo não muito assim, fácil e não muito justo, então, enfim. Mas uma das coisas que, pelo menos eu tenho tentado fazer na orientação, né, acho difícil falar aqui em geral, porque acho que eu não saberia dizer, mas o que eu tenho tentado incentivar meus alunos vocês têm muito mais bagagem de estudo, de vivência, de habilidade, do que aquilo que falta. Porque se a gente ficar olhando para aquilo que falta, a gente nunca chega, né? O próprio conhecimento de que eu vou conhecer, eu vou saber sobre tudo. Cara, não vai. A gente não consegue. E se a gente não consegue, a gente não vai saber muita coisa. Agora, o que eu sei que é importante, né? E dentro do que eu sei, o que dá para agregar e saber um pouco mais? Porque a gente passa a trabalhar na lógica não daquilo que nos falta, mas daquilo que eu já tenho, né? A gente foca naquilo que está positivo em nós, não no que está negativo. Não é na ausência que eu trabalho, é na presença. De novo, a mesma ideia, não é trabalhar com a morte, é trabalhar com a vida que já tenho. Então, é mais ou menos a mesma lógica do Setembro Amarelo, de focar naquilo que tem de importante, não naquilo que está em ausência, para, por exemplo, questões de vestibular. De verdade, quantos alunos entraram na universidade, passaram pelo vestibular, em cursos muito concorridos, a gente sempre acaba citando a medicina, e que não sabem tudo, porque ninguém vai saber tudo. Então, quer dizer, ele não consegue fazer a prova inteira, ele não sabe tudo que está na prova. Ele, inclusive, às vezes erra algumas coisas, e aí a universidade vai lá e erra um gabarito, algumas coisas assim, e o cara entra. Quer dizer, não tem como você saber tudo, e mesmo sem saber tudo, entra. Então, acho que esse é um primeiro ponto para começar a repensar essas questões de vestibular. Eu sou de uma época, né, os incas e os maias, e, cara, tinha uma frase que falava assim, né, cara, enquanto os outros estão estudando, você está dormindo. Enquanto você está comendo, o outro está estudando. Então, quer dizer, era uma coisa do tipo, você ficar o tempo inteiro. Levou a gente para onde? Para um lugar de sofrimento, de ansiedade, depressão, e não melhorou o nível de estudo da galera. Então, quer dizer, não é esse o caminho, né? Mas também vão deixar tudo solto. Também não acho que é o caminho, a gente precisa estudar, né? Uma escola é um lugar de estudar, né? É um ambiente propício para esse tipo de movimento. Mas a gente não pode somente pensar nisso. E a gente precisa de famoso, né, equilíbrio das coisas, que é tão difícil de conseguir, mas pelo menos buscar, né? Acho que estar no caminho de procurar um equilíbrio, acho que é importante. Então, saber que, cara, eu tenho que estudar e não estou afim. Cara, mas tem que estudar. Mas agora não é hora de estudar, então não vou entrar em... Né? Já aconteceu de ver alunos assim, né, que ficam o tempo inteiro estudando, já não está mais rendendo. Ele está ali por uma pressão própria, por uma questão de tipo, não, eu preciso, senão eu não consigo. Às vezes a família é muito envolvida nisso, as famílias também, porque não sabem como funciona, pressionam demais os filhos. Isso é um problema, e os próprios alunos se cobrar excessivamente é um problema, porque precisa ter o equilíbrio das coisas, né? Aqui na nossa orientação, em um dos momentos, a gente pergunta sobre se a pessoa tem algum tipo de hobby, né? Tipo, você tem uma coisa que você gosta de fazer? Por quê? Porque essa situação deve ser incentivada. Eu gosto de jogar videogame 24 horas por dia. Claro que não é um hobby saudável, não é saudável. Mas na maioria dos casos, né, eu faço academia, vou lá 1h30 no dia e tal. Cara, 1h30 no dia numa academia não vai atrapalhar seu estudo dessa forma. Com certeza. Na hora de estudar, você estuda bem feito, faz bem feito, e depois vai para a academia sem pensar em estudo, vai conviver com os amigos, vai conviver com a família. Eu acho que essa boa convivência entre as partes da vida é saudável. A partir do momento que começa a ficar muito nessa paranoia, parece assim, que tem que fazer tudo, não sei o quê, acho que começa a surgir os problemas, sim. E eles surgem, eles brotam na escola. A gente está numa época que recém saiu do resultado de vestibular, prestes a ter um próximo vestibular. Então você imagina, está fervilhando esse tipo de coisa, né? Eu saio daqui, já vou para alguns atendimentos de orientação com alunos que eu sei que estão nesse tipo de sofrimento, porque tem dificuldade de enxergar aquilo que para quem está de fora parece óbvio, e o óbvio precisa ser dito. Com certeza.
um sentimento, né, de insuficiência, meu Deus. Sim, de que não consegue, de paralisia até, né? Quando se fala da procrastinação, é um pouco disso. Quem procrastina não é um preguiçoso nato, é uma questão de travar porque não consegue fazer uma atividade, né? Porque a ansiedade consome, porque outros processos aí estão consumindo tanto que a pessoa chega a bloquear e não conseguir fazer o que tem que ser feito, né? Sim. Que parece ser uma coisa muito óbvia, mas não é tão simples assim como parece. É prezar pela qualidade, não pela quantidade, né? Isso. Você trabalha, você não pode focar às vezes só numa coisa. Você tem que ter uma construção, você tem que viver bem, você tem que se relacionar bem, você não pode ficar só se alimentar bem. Física, você não pode ficar, por exemplo, igual o seu estudo. O estudo é bom, mas tudo que é demais nessa vida é ruim. Se tudo que é em excesso é ruim. Se você ter o controle e a quantidade certa, na hora certa, tá tudo certo, vai dar. Se você quer uma medicina, se você quer ser professor, se você quer ser psicólogo, você vai conseguir se você tiver a dedicação, o foco e a qualidade certa, fazendo tudo certinho, na hora certa você consegue. E eu diria até mais, né, que é tipo a questão de organizar as coisas, né? Se você se organiza direito, as coisas funcionam melhor dentro da organização. E muita gente tem essa dificuldade de organizar. Eu acho que esse papel de orientação, acho que está muito mais voltado para isso, assim. Como organizar a rotina do cara, o cara chega lá e, tipo assim, conseguir desempenhar o que ele sabe fazer. Porque ele já sabe fazer. Na verdade, você só precisa extrair dele o que ele já tem, né? De novo, parece ser simples, mas não é. Porque às vezes precisa de organização. E não é só tipo, fiz um horário de estudo, beleza. Não. Às vezes é tipo, cara, você precisa, tipo, um tempo, você precisa parar. Você precisa de pequenas pausas. Eu tenho muita técnica sobre isso, né? Além da faculdade que eu estou fazendo, eu estou fazendo um curso sobre técnicas de ciência da aprendizagem, que chama. E, cara, eu tenho mudado o meu jeito de estudar, né? Porque a gente sai daquela lógica de, tipo, reler, fazer um monte de resumos aleatoriamente, coisas do tipo, por uma lógica de focar nos processos de memória, de uma boa aquisição de conceitos e depois focar na memória. E vou te falar, para alguns testes que a gente tem feito, tem dado muito certo, assim, né? Para algumas orientações que foram feitas, os alunos falam, cara, estou fazendo, estou mais leve, porque a gente prioriza o que? O tempo. O cara, em pouco tempo de estudo, ele consegue ter uma qualidade melhor. Consegue ter uma qualidade melhor. Quando você ficar estudando várias horas e não absorver quase nada, não muda nada. Tipo, a quantidade de horas na cadeira, se fosse assim, então, né? Uma pessoa que fica o tempo inteiro sentada, ela ganharia de todo mundo, passaria em tudo. E não é verdade. Nem sempre quem estuda muito mais tempo é quem sabe mais e quem passa. Então, esse acho que é um mito que tem que ser desfeito também aí nas escolas. Na academia mesmo, você tem todo dia, se você não dá descanso pro seu músculo, ele faz um trabalho ao contrário, em vez dele crescer, ele diminui, atrofia. Você tem que dar onde tem que dar tem que dar um descanso, né? Se alimentar bem, você tem que fazer isso. Mas é verdade, tem razão, tô brincando, você vai legal. É verdade. Mas, José, falando um pouco mais sobre a vida mesmo. Tá. Você é pai de 2 filhos. E agora você gerou 2 vidas e tem responsabilidade sobre elas. Certo. Você olhando como você enxergava a vida antes de ter seus filhos, mudou muito da sua cabeça de como você enxerga a vida hoje? Muito. Cara, muda demais, assim. Muda demais. Eu era do tipo que falava, cara, onde já se viu um casal no mercado e a criança jogando no chão? Hoje esse casal sou eu. Sou eu e minha esposa, sabe? Não é nem brincadeira, assim. Porque, como eu disse, os filhos têm personalidade própria e os pais não têm controle total sobre os filhos. E é claro, muito tem sobre a questão de erros na educação, né? E eu não sou um cara que acerto sempre. Que bom. Então, eu, por não acertar sempre e tal, acaba que eu também preciso lidar com esses erros, lidar com essas frustrações. E eu só pude entender melhor essa questão, porque eu disse, eu sou muito sistemático, e eu deixar um pouco esse lado muito perfeccionista de lado teve a ver com os filhos, assim. Porque filho, cara, é uma novidade o tempo inteiro, então mudou muito meu jeito, tem mudado, porque conforme eles vão mudando também, eu também preciso me adequar, então muda demais, mas é muito bom. Porque querendo ou não, a vida, né? E você tá
você, queira ou não, tá aprendendo junto com ela, porque você só aprende a ser pai quando você vira um pai. Verdade, Porque você já foi filho, eu sou o filho, né? Só vou ver como que é ser pai quando eu tiver os meus filhos, quando for os meus. Isso. E você vê muito, né? Igual você falou, você às vezes se vê nos seus filhos e vê pelo que você passou e tenta ser diferente ou cuidar deles de um jeito que você acha, do jeito que você acha melhor. Sim. E você, igual você falou, você pode acabar errando, do jeito que você trata eles e tal, ou do jeito que você às vezes se vê, fica triste, chateado com uma coisa que eles fizeram, mas você vivendo e aprendendo, você vai querendo absorvendo alguma coisa e aprendendo. De novo, voltar no amor, né? Tem que amar essas crianças, porque na verdade, assim, é muito fácil amar filho, na verdade, assim, muito fácil amar filho, né? Quer dizer, eu tenho facilidade, eu amo meus filhos, amo vocês. Eu amo meus filhos e mesmo quando eu erro amando, tipo, mas eu peço perdão, eu tento conversar muito com eles, acho que conversar é um caminho sempre, diálogo sempre é bom. Eu acho muito legal porque você está falando assim de como você trata os seus filhos e a gente pode ver, né, que a saúde emocional está muito ligada à família e sempre a dor das pessoas está sempre ligada a outra. Tipo, minha dor é ligada a outra pessoa. E isso é realmente muito importante. Eu achei muito legal a forma que você falou que você trata os seus filhos, né? Isso é muito legal. Agora, Zé, vamos para uma parte mais prática. Eu gostaria que você falasse um pouco com o pessoal de casa, que às vezes está passando por isso, está passando por essa situação. Eu gostaria que você deixasse um recado, né? Como que ele pode procurar ajuda de alguma forma. Dê esse recado para o pessoal. Vamos lá. Galera, está em situação de sofrimento, sempre tem ajuda, sempre é possível. Onde há vida, existe chance, né? Então, por mais doído que esteja, por mais que esteja difícil, uma ajuda especializada pode te fazer enxergar essa dor de uma outra forma, né? Existem UBSs em Maringá que estão para atender com psicólogos preparados. Existem psicólogos particulares que você pode procurar. Existe um número de telefone 188, né? Central de Valorização da Vida. Liga, pede ajuda, dê esse voto de confiança que vale a pena e tenho certeza que vamos vencer junto esse sofrimento aí, tá bom? Zé, muito obrigado, que papo incrível, tá bom? Eu só tenho a agradecer aqui por você ter compartilhado um pouco da sua história, um pouco da sua vida, da sua rotina aí. Foi muito bom ter te ouvido e a sua história inspira nós, tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigado por tudo que você falou nesse momento, igual ele disse, vivido com nós, falou tudo que tinha que falar, né? Conseguiu falar bem sobre, muitas vezes, levar para essas pessoas que estão passando por isso, enxergar, ver esse vídeo, às vezes se sentir familiarizado, buscar ajuda e tal. E você conseguiu falar pra gente, explicar pra gente também melhor sobre o Setembro Amarelo, né? Falou como é. Muitos desses tópicos que eram até mesmo sensíveis para você, a gente não sabe de vida pessoal. E mesmo assim você conseguiu ajudar a gente no nosso Nobelcast. Então é isso, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, obrigado aí, parabéns pela iniciativa, muito legal mesmo. E eu queria agradecer o pessoal que está assistindo nosso vídeo, nosso podcast, né? E obrigado, até a próxima. Até o próximo episódio. Falou, galera. Tchau. Tchau.